Oi, estamos de volta aqui com a disciplina de métodos numéricos 2 e o que nós vamos ver nesses próximos 2 vídeos é a solução de um sistema de equações lineares. Então, o sistema de equações lineares são sistemas de equações em que o linear se refere ao grau das variáveis, ou seja, todas as equações têm suas variáveis, que a gente tem que descobrir seus valores, elevados à potência 1, e não há produto das variáveis. Cada termo de variável é um termo de uma parcela da soma. Ok? O que eu vou fazer de diferente, pela última vez nesse curso, que eu vou ficar aqui de babado de vocês, eu vou mostrar qual é o primeiro método, comentar por que a gente precisa desse método para a resolução de sistemas de equações lineares. E no segundo vídeo, nós vamos voltar para o online GDB e eu vou desenvolver esse programa com vocês acompanhando. Tá? A partir daí eu passo as tarefas e do próximo vídeo em diante, o desenvolvimento do programa vai ficar muito mais a cargo de vocês, mas eu quero que vocês participem desse desenvolvimento para ver como é feito seguindo a filosofia de TDD, Test Driven Development, que é desenvolver o código, mas dirigido por testes, porque testar é fácil, debugar é chato. Então a gente vai gastar um pouco mais tempo escrevendo o código, mas eu garanto para vocês que o código sai funcionando no final e eu não vou perder tempo procurando o erro, que é em geral aonde a gente perde muito mais tempo no nosso desenvolvimento. E também eu vou escrever o código para resolver um problema, mas eu vou começar testando com problemas mais simples para os quais eu sei a solução e a partir disso eu vou estendendo o meu programa. Isso vai ficar mais claro no próximo vídeo. Então, para começar o vídeo, vamos começar a falar em mais detalhe dos métodos de sistemas lineares. Então, vamos para a sala de aula. Já estou nela. Vamos para o quadro negro. Então, vamos falar dos sistemas lineares. Como eu contei para vocês, o sistema lineares é um conjunto de equações em que a gente aqui tem um conjunto de m equações e eu tenho n variáveis, x0, x1, x2, xn menos 1. Claro que a gente resolve esse sistema quando esse número de equações é igual ao número de variáveis. Tá? Aí é quando é o problema mais fácil de ser resolvido. Na maioria das vezes é um método possível. Esse conjunto de sistemas de equações lineares aqui, que é enorme, cheio de pontinhos, porque as variáveis podem ter, por exemplo, eu posso fazer um sistema de equações com 20 variáveis e 20 equações, é escrito mais compactamente na forma de matriz, aonde eu escolho a matriz A, vai ser a matriz dos coeficientes de cada termo, aonde cada coluna se refere a uma variável, a variável x0, variável x1, e assim por diante, até a última. Tá? O meu vetor de variáveis, que são os valores que eu quero encontrar, as minhas incógnitas, e B, que é o vetor dos termos independentes. E se eu disser para vocês que isso aqui é muito legal de ser resolvido, vale a pena investir nisso, é empolgante, vocês não vão acreditar como não estão acreditando até agora. Então vamos passar para uma aplicação realmente importante e útil, que é resolver aqueles probleminhas que aparecem sempre no Facebook e para os quais apenas 2% de toda a população consegue resolver esse problema. Então nós vamos mostrar até o final da aula que nós fazemos parte dos 2% mais inteligentes, segundo o cara que fez esse probleminha aqui. Então como que é esse tipo de problema que a gente tem que resolver? Você observa que aqui nós temos 3 equações, porque essas são igualadas a alguma coisa, e uma quarta que eu tenho que descobrir o valor. Né? Então, se aqui eu tenho 3, significa que eu tenho que ter, para esse sistema ter solução, eu tenho que ter 3 objetos ou 3 incógnitas. Aí é que as pessoas se enrolam a resolver isso. Então, o que observa é que tem um urso, aqui tem um urso de chapéu, mas aqui tem um chapéu sem urso. Então, urso e chapéu são entidades diferentes. E tem um ônibus, em que nos 3 casos tem um urso dentro, mas nesse aqui não tem. Então, com isso, eu identifico 3 variáveis independentes ou 3 objetos para os quais eu tenho que atribuir os valores, que são o chapéu, o urso e o ônibus. Um urso com chapéu seria equivalente à variável urso mais a variável chapéu. Então, como é que a gente escreve
esse sisteminha de Facebook em matemática. Aqui nós temos 3 ursos, então 3 ursos mais 3 chapéus são igual, a soma dá 21. Para a segunda equação, a gente observa que a gente tem 3 ursos, um aqui e um dentro de cada ônibus, 3 ursos, mais um chapéu só e 2 ônibus, tá? Isso dá 19. No terceiro, o que eu tenho? 2 ursos, um urso aqui e outro aqui, dirigindo o ônibus. Eu tenho 2 chapéus, esse e esse, porque o urso está dirigindo o ônibus sem chapéu, né? E o ônibus. Então eu tenho que resolver esse sistema de 3 equações, 3 incógnitas, então caio no caso anterior, e depois, encontrando valores dessas variáveis, eu substituo nessa. Esse sistema pode ser reescrito, então, no formato anterior, que é o mais compacto, como uma matriz dos coeficientes. 3, 3 aqui não tem nenhum ônibus, 0. Então, 3, 3, 0. 3, 1, 2, 2, 2, 1. As variáveis minhas vão ser x1, x2, x3. No caso, urso, chapéu e ônibus. E aqui os valores, né, a coluna dos termos independentes. Como que a gente pode resolver esse sistema de equação aqui? 3 equações e 3 incógnitas. Um método que é conhecido por resolver isso aí é o método da regra de Cramer. Então, onde a gente calcula o determinante dessa matriz e depois pega o termo independente, o vetor do termo independente, e substitui cada coluna por essa dos termos independentes, e os valores de x1 vai ser o determinante dessa primeira matriz, modificada com o vetor no lugar da primeira variável, dividido pelo determinante da matriz A. O da segunda vai ser o determinante com esse aqui na segunda coluna. O terceiro determinante desse nessa coluna. Nos 3 casos, dividido pelo determinante da matriz A. Como a gente gosta de ser ainda mais compacto, porque senão eu gasto toda a minha tela aqui, todo o meu quadro, desenhando matrizes e equações enormes, vamos usar essa notação que é ainda mais compacta, que a gente chama de matriz aumentada. É uma matriz que tem uma barrinha, mas é simplesmente essa matriz e essa daqui. Essa daqui não tem muita importância, porque exatamente é o vetor das variáveis que eu tenho que resolver. Tá certo? Então, essa é a nossa matriz aumentada. Então, para a regra de Cramer, aqui eu tenho que fazer 4 determinantes. Tá certo? Se ao invés de n equações eu tenho, se ao invés de 3 equações eu tenho n equações, eu tenho que calcular n mais 1 determinantes. Agora, o cálculo de cada determinante envolve, por exemplo, nesse aqui, determinante 3, eu tenho que fazer 3 vezes 2 multiplicações para esse lado, menos 3 vezes 2 multiplicações por esse lado. Então, é 3 vezes 2 vezes 2. Quando eu fizer de grau 4, né, se a matriz agora for uma matriz 4 por 4, eu tenho que resolver esse determinante de novo, mas agora 4 vezes, para pegar aqui o cofator. Então, vai ser 4 vezes, 3 vezes, 2 vezes, mais um outro termo. Então, você vê que se eu fizer 5, vai ser 5 vezes as 4 vezes que eu fiz, vezes as 3 vezes que eu tenho que fazer. Isso vai dar um n fatorial. Na verdade, vão ser mais do que n fatoriais operações, até porque eu estou contando só as multiplicações, não estou contando as somas que eu tenho que fazer para calcular cada um dos determinantes. N fatorial é um número conservativo, um número para baixo de operações que eu tenho que fazer. Se eu pegar um sistema 20 por 20, então eu tenho que fazer mais do que 21 fatorial de operações. 21 fatorial, já calculei, é 10 elevado a 19 operações. E se você pegar um i7, que processa até centena de gigaflops, giga é 10 a 9, ou seja, 10 a 11 operações por segundo. Ficam faltando aqui 10 a 8 segundos. 10 a 3 segundos dá mais ou menos 1 hora. 10 a 4 ou 10 a 5 vai dar um dia, porque um dia tem 20 vezes 24 horas. Vezes 100 vezes isso dá anos, ou seja, eu levaria
anos para calcular o determinante 20 por 20 se eu fizesse por esse método. Embora o método é exato e nem é difícil de ser feito. Tá? Só que o número de operações é absurdo. 21 fatorial é 10 a 19. Como eu disse, é muito mais do que isso. Isso aqui é só para a gente manter a conta simplificada e anos já assusta a gente. Né? Qualquer coisa além de segundos ou de minutos a gente não consegue fazer aqui na nossa disciplina. Para calcular, então, o problema anterior, como é que a gente calcula o determinante de A? O determinante de A é 3 vezes 1 vezes 1, mais 3 vezes 2 vezes 2, mais 0, aí eu não preciso calcular o resto, menos. Agora faz o contrário, né? O 0, o 3, 2, 2 e o 3, 3, 1. Então, o determinante de A dá menos 6. Se vocês quiserem, pode conferir aí com calma. Tá? O determinante D1, que é colocando esse cara aqui, é fácil fazer, é 21 menos 19 vezes 2 vezes 4 vezes 5 vezes 15 vezes 3 vezes 2, que dá menos 30. Como a gente pode ver, é rapidinho. Então, o x1 é o D1 menos 30 dividido por menos 6. Isso dá 5. Eu teria que fazer essa nova conta para calcular o x2, que é botar isso aqui no meio, e o x3. Embora eu seja rápido em fazer conta, já dá para ver o seguinte: se x1 é igual a 5, a gente pode ver pelo nosso sistema anterior, 3 vezes 5, 15, né, que esse aqui é 3x1, 3 vezes 5, 15, e 3x2 dá 21. Ou seja, faltam 6 para, como são 3x2, x2 igual a 2. Se esse cara é igual a 5, esse igual a 2, eu posso substituir aqui. Aqui dá 10 mais 4, 14, para 15, 1. Então, x3 igual a 1. Então, você nota o que eu fiz aqui? Eu usei uma técnica de, ao invés de machine learning, inteligência artificial, eu optei por inteligência natural. O que eu fiz? Usei esse método complicado para calcular uma, agora fazendo substituição, ao invés de continuar usando o método, né, para calcular o x2 e o x3, eu preferi fazer a substituição, porque meu cérebro é privilegiado. Aqui está feito, então eu resolvi x1 igual a 5, x2 igual a 1, x3 igual a 1. Então a pergunta do enigma anterior, x1 é 5, 5 mais aqui é 4 vezes 1, 4, a resposta é 9 e a gente mata com esse probleminha aqui. Na metade desse vídeo, a gente já faz parte do 2% mais inteligente da população. Uma maneira mais rápida de fazer o cálculo de determinantes, ao invés de ser o da regra de Cramer, que é pegar todas as operações, é utilizar algumas propriedades de determinantes para fazer o que a gente chama de eliminação gaussiana, proposta por Gauss. Na verdade, até Newton já tinha tentado esse método parecido, ou algo parecido com isso, né? Mas o nome acabou ficando para Gauss. A eliminação gaussiana utiliza essas seguintes propriedades do determinante de uma matriz quadrada. Quando você troca AIJ por AJI, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou trocando linha, né, por coluna, trocando duas linhas. Então, trocando duas linhas, aí pela J, já devia ter mantido aqui o J, mas trocando duas linhas, o determinante troca de sinal. Tá? Opa, se o determinante troca de sinal, o método de Cramer vai dar a resposta errada, porque ele dá o negativo. Não. O truque aqui é que ele muda de sinal, mas muda de sinal nas duas matrizes, na que está no numerador e que está no denominador. Então, quando eu calcular o valor da raiz do x, trocar uma linha por outra não altera a solução do sistema de equações. Não só trocar uma linha por outra não altera, como se eu pegar uma linha e multiplicar por um número lambda, multiplicar todos os elementos da linha pela mesma constante lambda, o que obtém é que o determinante desse sistema, eu posso mostrar pela regra de Cramer, é multiplicado também por lambda. Mas o que é mais legal e mais útil para a gente é que se eu pegar uma linha e somar com uma outra linha
multiplicada por qualquer valor lambda. Essa soma, e substituir essa linha por essa soma dela com uma outra linha qualquer multiplicada por lambda, o determinante não se altera. Tá? Essas três operações, então, eu posso... Para que serve isso daqui? São três operações que eu posso usar para modificar a matriz de certa forma, tá? Mas que o determinante não é alterado. Então, não vai alterar a solução do meu sistema de equações. Outra observação é, se a matriz A é triangular, o que significa isso? Uma matriz quadrada, ela é dita o quadrado é dito triangular, mas ela é dita triangular se os elementos abaixo ou acima, pode ser triangular superior ou triangular inferior, se todos esses elementos abaixo ou acima da diagonal principal, eles são nulos. Uma matriz é diagonal se os dois triângulos são nulos, e ela é triangular se um deles é nulo, porque o que resta de pontos dos outros forma um triângulo. Quando a matriz é triangular, por essa mesma propriedade que a gente mostrou lá do determinante calculando o Cramer, é fácil calcular o determinante, porque agora o determinante é só o produto dos elementos da diagonal. O que significa isso? Lembra, para calcular o determinante, eu precisava, para calcular o determinante de uma matriz A de tamanho n, eram n fatoriais operações. N fatorial operações. E agora, o que eu preciso? Eu só preciso de n operações. Então, ao invés de 20 fatorial, eu preciso de 20. Então, determinantes de matrizes triangulares são fáceis de serem calculados. O que eu vou fazer é alterar a minha matriz de modo que ela fique triangular. Por exemplo, como a gente faz a eliminação gaussiana. Peguei esse sistema aqui, que ele já aparece com uma complicação, e esse aqui não vai ser resolvido pelo método de inteligência artificial, vai ser resolvido pelo nosso método de inteligência natural. Então, vamos lá. Como que a gente escreve esse sistema? 1, 1, 1, 1, a matriz aumentada. 4, 4, 2 igual a 2. 2, 1 e menos 1 igual a 0. Então, essa é a nossa matriz aumentada. Como é que eu faço para transformar isso na forma triangular? Se eu pegar essa linha aqui e subtrair dessa linha multiplicada por 4, eu não altero o determinante. Por que altero por 4? Porque, olha só, 4 menos essa linha multiplicada por 4. 4 menos 4 dá 0, zerei esse elemento, que é o que eu queria. Eu quero zerar esses elementos aqui, esse 4, 2 e 1. Eu quero que eles virem 0 para essa matriz virar triangular. Por acaso, esse aqui acabou zerando. Vamos ver? Então, a matriz ficou 1, 1, 1, 0, 0, menos 2 e 2. Eu faço a mesma operação também no vetor dos termos independentes. E agora vem a inteligência natural. Ora, eu tenho que zerar esse aqui no próximo passo. No outro passo, eu vou ter que pegar esse número e zerar esse. Então, o que eu posso fazer é trocar essa linha com essa aqui daqui. Então, trocando essas linhas, tá? Aí eu botei a matriz dessa forma, e agora, para ser triangular, basta zerar esse cara aqui. E aí, como é que eu zero? Fácil, é só eu subtrair esse termo dessa linha aqui, multiplicado por 2, né? 2 menos 1 dá 0, 1 menos 2 dá menos 1, e assim por diante, tá? Aí a matriz na forma final fica essa daqui. Tá, e o que isso tem a ver com a solução do sistema de equações, que é o que eu quero encontrar? É que com essa matriz triangular, eu não preciso nem me preocupar agora com o determinante. O determinante foi, digamos assim, um artifício que eu utilizei para justificar as minhas transformações. Porque, olha só, nessa linha aqui, a equação está me dizendo menos 2z é igual a menos 2. Ora, se menos 2z é igual a menos 2, z é igual a 1. Se z é igual a 1 e aqui é menos y, menos 3z é igual a menos 2, esse menos 3 passa para lá, mais 3 fica menos y é igual a 1. Ou seja, y é igual a menos 1. E aí eu consigo resolver o sistema de trás para frente. Eu encontro primeiro a última variável, mas a ordem aqui, a gente sabe que somas e subtrações são comutativas, não importa quem é x, quem é y, quem é z,
é só uma convenção para ficar mais fácil de ler. Então, z igual a 1, eu descobri primeiro, y igual a menos 1 na segunda linha e x igual a 1 na terceira linha, só fazendo substituições. Então, o método se resume a transforma uma matriz através de transformações que você sabe como funciona, como se mantém, usa essas transformações para transformar a matriz numa forma triangular e com a matriz na forma triangular, parte agora, lindo, só para fazer as substituições aqui. Essa substituição, a gente faz uma substituição para trás, quer dizer, começa de z para x, e a gente vai ver referências a isso na literatura como uma backward substitution, ou seja, substituição de trás para frente, backwards, de trás para frente, substituição de ré. Então, com isso, a gente resolveu o nosso sistema, e eu vou agora, é a parte mais importante. Esse é o último slide do vídeo para a gente preparar para a próxima apresentação. É definir as etapas. Agora eu quero escrever um programa que faça isso, porque, embora nossa inteligência seja privilegiada, isso aí é meio cansativo. Então vamos fazer com que o computador faça isso para a gente. Essa é a ideia do método numérico. Então, quais são as etapas que eu tenho que fazer para construir um programa que resolva um sistema de equações como esse que a gente quer? Olha ali. A primeira etapa é ler a matriz aumentada. Eu escrevo a matriz aumentada a partir dos dados do problema. Eu leio a matriz aumentada e as suas dimensões. Por sorte, a gente já tem um programa que faz isso. Afinal, foi a tarefa da semana passada. Aí eu vejo o seguinte. Se por acaso o primeiro elemento dessa matriz, vamos voltar aqui, ó, se esse cara fosse zero de início, né, eu teria que trocar uma linha com a outra, porque nenhum número, esse número aqui, para anular esse, eu tenho que pegar esse e multiplicar por um número. Se esse número é zero, isso não funciona. Tá? Então vamos lá para as etapas. Então, se o primeiro elemento da diagonal principal é zero, a gente troca as linhas até achar um em que esse elemento, o primeiro elemento da primeira coluna, não seja zero. Até que o A00 não seja diferente de zero. Quando for diferente de zero, basta o primeiro, aí eu troco essas linhas. Tá? Eu vou encontrar depois a razão entre a linha que eu quero, o elemento que eu quero zerar, no caso é o A10, dividido pelo A00 que eu acabei de colocar lá. Eu quero anular esse elemento, como é que eu faço? Eu digo que essa posição A10 é o valor que ele tinha antes, menos o lambda, que é esse número que eu calculei, vezes o A0. Se botar aqui, você vai ver que esse termo se cancela. Tá? E depois eu vou repetir isso para todos os elementos da primeira coluna. Não só o 0 e o 1, mas o 2, o 3 e assim por diante. Tem que repetir para todas as colunas. Tá? Aliás, para todas as linhas, desculpe. Quando eu anulei esse primeiro elemento da linha, eu tenho que repetir as operações ou efetuar as operações para todos os elementos da linha. Então, eu repito que o A1i vai ser um A1i, o valor que ele tinha antes, menos lambda, o valor da linha anterior. Tá? Quando fizer isso, quer dizer, zerei o elemento dessa linha, eu tenho que zerar todos os outros elementos das linhas posteriores. Depois de feito isso, né, eu me encaminho agora para o segundo elemento da diagonal principal, repetindo tudo isso novamente. Depois eu repito para o terceiro elemento da diagonal principal, e depois para o quarto e assim por diante. Então você vê que o programa, o método parece simples de explicar, é simples de resolver, mas computacionalmente tem um número de passos. Cada um desses daqui, existe uma chance grande de a gente cometer um erro sem te deixar para compilar só depois que escrever o programa. Então, qual é a ideia? É realizar cada uma dessas etapas, uma de cada vez, tá? Sempre testar se aquela etapa for realmente cumprida, e ela cumprida eu passo para a seguinte. Então, vou testar para cada uma das etapas. Então, esse conjunto de etapas vai ser o início do meu trabalho já no próximo vídeo, lá no Online GDB.
Então, nesse vídeo a gente para por aqui. Eu apresentei para vocês o método de resolver sistemas de equações lineares, que é o método a regra de Cramer, que a gente resolve na mão, funciona bem para matriz 3x3, 4x4, mas se os sistemas são grandes, e isso existe, sistemas bastante grandes, embora o método seja fácil de implementar, o número de operações é muito grande e esse método é proibitivo. Então a gente deve optar por um outro método que faça isso mais rápido. A saída é usar as propriedades de um determinante e usar o método que é conhecido hoje como eliminação gaussiana. Para fazer o método da eliminação gaussiana, eu tenho que fazer passo a passo para cada elemento de uma dada coluna, e zerando, e o objetivo é começar de uma matriz qualquer, quadrada, e chegar na forma triangular, a matriz dos coeficientes. A matriz aumentada inclui os termos independentes, como um vetor ou como uma coluna. Ok? Então, no próximo vídeo, a gente vai direto para o online GDB para resolver esse programa. Ok? Então, não perca e eu vejo vocês lá.